Fala, meus amados, povo lindo de Leeds, muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês para falarmos um pouco mais sobre os fundamentos da igreja, sobre os conceitos bíblicos. E hoje nós falaremos sobre a igreja, né? E uma dúvida que tem se levantado cada vez mais nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, sobre a necessidade de fazer parte de uma igreja local. Tá? A nossa lição número 12 será totalmente embasada em Mateus capítulo 16, versos 13 ao 20. De novo, né, um pouco de como foi a dinâmica da nossa última aula. Nós sempre utilizaremos as passagens bíblicas, né, nós acreditamos que a Bíblia é a única e verdadeira obra inspirada totalmente pelo Espírito Santo, então o nosso guia de fé é a Bíblia, tá bom, meus amados? Eu farei as leituras aqui na nova versão transformadora. Então a palavra do Senhor diz assim em Mateus capítulo 16, versos 13 ao 20. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amados, o primeiro ponto que a gente precisa explorar aqui é em relação ao conceito que o próprio Jesus atribui à igreja. Então nós entendemos que a igreja ela é uma realidade estabelecida pelo próprio Cristo, como nós acabamos de ler. Né? Então, fazendo uma releitura do verso 18 em específico, diz: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Então nós temos, a partir desse versículo, um entendimento muito claro que Jesus, o nosso Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito de que, através de nós, através da igreja, através da eclésia, que é a palavra oriunda no grego, que significa chamados para fora, chamados para viver algo diferente do que o mundo prega, do que as ideologias nos encharcam todos os dias, um povo que ele foi escolhido para chamar algo, para participar da criação, né, de uma nova realidade com Cristo. Um povo que ele foi comprado, um povo que ele foi direcionado pelo próprio Cristo. Então, a primeira ideia que nós precisamos entender aqui nessa aula é que a igreja ela é uma instituição divina e atribuída pelo próprio Cristo. E ele quem dá total autoridade aos apóstolos na época e depois todo o discipulado até chegar em nós mais de 2000 anos. E nós entendemos que em Atos capítulo 20 ao versículo 28 diz: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Essa aqui é uma fala do apóstolo Paulo aos líderes de Efésios, onde ele traz, né, a criticidade e o valor de compra. Né? Nós entendemos que a igreja ela é a noiva de Cristo. Então, dentro de uma cosmovisão, de um propósito, de tudo que tem se desenhado para nossas vidas e o nosso chamado, nós entendemos que Deus, desde a criação do mundo, desde a criação de todas as coisas, ele já nos escolheu. E ele nos escolheu para sermos co-criadores junto com ele. Né? Então, ele criou o homem, justamente a sua imagem e semelhança, para que nós tivéssemos a nossa vida junto com ele. E tivemos todos os episódios, né, em Gênesis 3,15, a queda do homem, depois o plano divino através de Jesus, né? E esse plano ele é consumado quando Jesus ele morre na cruz e quando ele é ressurreto e ele atribui a continuação do trabalho que ele fez, o ministério de 3 anos dele, aos discípulos, né, aos apóstolos.
e o apóstolo Paulo ele faz questão de destacar aqui, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nos próximos slides a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. E nós entendemos também uma autoridade da igreja. Então, ainda em Mateus capítulo 16, realizando a releitura do verso 19, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será sido ligado no céu, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então isso mostra para nós o como Deus ele nos chama de fato para um governo em conjunto. O como que ele nos chama para governarmos com ele, para sermos de fato a sua noiva, o seu filho, alguém próximo. Então uma das características que nós temos do nosso único e verdadeiro Deus é que ele quer habitar dentro de nós, ele quer habitar entre nós, através de nós. E essa ideia ela é totalmente atendida e descrita aqui nos versículos como um governo espiritual através do exercício da disciplina e ensino. Então, o que isso significa na prática? Significa que o que se espera da igreja, né, e nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo, nós somos os embaixadores do reino dos céus, o que se espera de nós? Primeiro, minimamente ordem, né, e disciplina no ensino do quê? Né? Quando nós paramos para refletir sobre qual foi a mensagem de Jesus no seu ministério, é sobre o reino dos céus. É sobre como que uma nova realidade, na verdade uma realidade muito antiga, concebida desde antes da criação do mundo, mas o como que o modo de viver para Cristo, o modo de viver para Deus, ele é diferente. Ele não segue as tendências, ele não segue uma cultura helenística, ele não segue uma cultura grega, ele não segue padrões terrenos. Né? Ele segue um padrão estipulado pelo próprio Cristo, estipulado pelo próprio Deus, quando ele definiu a moral, lá no Jardim do Éden, quando ele definiu o que era bom, o que era mal. Então, partindo disso, nós recebemos um convite e um chamado do próprio Cristo dizendo que o que for desligado na terra será desligado no céu, e o que for ligado na terra será ligado no céu. Então isso nos dá um entendimento de que as nossas ações nesse mundo, elas impactam o mundo espiritual. Então tudo que nós fazemos nesse mundo, ele gera ecos, reflexos no mundo espiritual e vice-versa. O que acontece no mundo espiritual, ele se manifesta no mundo físico. Né? E nós temos uma limitação humana da compreensão exata da metafísica em si. O como que as minhas ações físicas, o como que eu manter a minha integridade no casamento, como eu manter a minha conduta correta no meu trabalho, como eu manter o meu relacionamento a fim de ajudar as pessoas, o como que isso impacta o mundo espiritual. E isso, esse tipo de conhecimento e discernimento, ele vem somente através do nosso relacionamento e nossa exposição ao Espírito Santo. Então, quando nós falamos sobre igreja, sobre governo, sobre autoridade, sobre o plano de construção conjunta, é que nós somos responsáveis, Cristo nos deu as chaves que ligam, deu à igreja a chave que liga as movimentações, as manifestações através da sua igreja. E nós entendemos também uma norma de fé, que a palavra de Deus é a base eclesiástica. Eu abri esse vídeo comentando um pouco sobre isso, que nós acreditamos que somente o que está escrito na Bíblia é a nossa base de fé. Então nós não entendemos ou não entendemos como canônico ou como atribuído pelo Espírito Santo obras que ajudam ao entendimento da Bíblia, obras que nos ajudam a entender e dão uma nova conotação, um novo sentido ao que está escrito. Aqui é importante a gente destacar que não significa que um livro, por exemplo, que eu estou lendo agora, sobre a biografia de Paulo, que ele mostra qual que é a visão da pessoa da época, como que era a época de Cristo, qual que foi o impacto de Roma, como que era o mercado, como que era a cultura das pessoas. Eu não estou falando dessas obras. Essas obras, elas nos ajudam a entender o real valor, o real significado daquilo que está escrito. Mas eu digo que de algumas obras, por exemplo, que trazem uma conotação diferente, uma ideia diferente. Por exemplo,
alguém falar que tá tudo bem você não ir para a igreja, tá tudo bem você ser, ser crente e não ter uma igreja local, você pode servir a Deus longe de uma comunidade. Isso não é verdade, né? Nós entendemos aqui que a igreja ela é a base da formação até do caráter do crente. E o rosto do homem ele é ferroso do homem, então é necessário que nós vivamos em conjunto, em rebanho, porque a palavra é muito clara quando diz que o lobo, né, que o leão, o inimigo ele vem ao derredor procurando aquele que está fraco, ele está caindo, e é justamente nessa hora que a gente, quando cada um decide ir para um lado, puxar para um lado e sozinho, a gente acaba caindo. Em relação a outra característica da igreja, atribuída também por Cristo, é que a igreja ela é indestrutível. Em Mateus 16:18 diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós lemos também em Romanos 8:38 ao 39, sobre a soberania. Antes de realizarmos a leitura, é importante nós entendermos o que significa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ao longo da história do povo de Israel, ao longo da história da igreja, né, então nós temos basicamente a diáspora em 70 depois de Cristo, onde houve, né, toda a dispersão do povo judeu, toda a dispersão da igreja devido à guerra judaico-romana. Então o povo judeu ele foi distribuído no globo, né, e só em 1947, se não me falha a memória, em 14 de maio, que foi instituído o Estado de Israel, onde se encontra, né, os judeus, onde se encontram o povo originalmente chamado por Deus, né? E isso mostra que as eras, os governos, os domínios, os poderes, as tendências, a iniquidade, a maldade, a frieza, a idolatria, a, a carnalidade, ela não tomará lugar na igreja, né? Então, nós acreditamos numa instituição, a primeira instituição estabelecida por Deus, inclusive muito antes da igreja, é a família. Nós vemos muitas políticas, muitas teorias, muitas conversas sobre o como que a família bíblica, a família com um pai, com uma mãe, com os filhos, todos debaixo da graça do único verdadeiro Deus, nós vemos o como ela é atacada através de políticas novas, através de ideologia de gênero, por exemplo, através de normalização do que é abominável, através de aceitar algumas coisas que não deveríamos aceitar. E Cristo ele nos dá a certeza de que o inferno não prevalecerá contra a igreja. Então, ao longo de toda a história e atualmente, nós vemos, claro, dias difíceis, nós vemos dias onde cada notícia que vem, ela nos abala, ela nos faz questionar sobre até o conceito de humanidade, como que a gente está perdendo o pudor, né, tá perdendo a tá perdendo a linha de forma geral, né? E a gente tem uma certeza que o inferno ele não vai prevalecer contra a igreja, né? E o que isso significa na prática? Que o poder de Deus, que ele é o evangelho é uma boa notícia, o evangelho, ele é eu dizer para você que você foi liberto, você foi justificado, você foi comprado pelo sangue do único verdadeiro Deus. O Filho do Deus vivo, ele se tornou carne, veio a nós como 100% homem, 100% Deus, e ele se deu por nós. E o que isso significa? Que nós já estamos libertos da escravidão, do pecado, nós fomos transladados do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. O que isso significa na prática? Que nós não vivemos mais de acordo com esse mundo, nós não seguimos um carrasco, nós não seguimos as tendências que nos levam a ver uma vida imoral, uma vida completamente desregrada, uma vida sem propósito, uma vida sem legado, uma vida sem impacto, uma vida sem Deus. No final do dia, nós entendemos que o próprio Deus, ele nos dá a certeza de que nada poderá nos separar dele. Nada, o inferno, os ataques, os levantes, não poderão parar a igreja. Isso está muito bem escrito em Romanos capítulo 8. Faremos a leitura
desde o verso 31 ao 39. A palavra diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos uma passagem maravilhosa que mostra que nada poderá nos separar do amor de Deus. Então não foi o seu pecado de hoje cedo, não será o seu pecado de amanhã, não será a sua história, que eventualmente você não tem até vergonha de compartilhar com alguém, o seu passado, o que já aconteceu, o que você pensou, nada poderá nos separar do amor de Deus, que é manifesto através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, o que pode nos separar? Nada. A igreja é indestrutível, nós somos indestrutíveis. É claro que nós precisamos levar isso e até foco de discussão em outras passagens bíblicas sobre o perigo do orgulho, né? E o perigo da sensação de que, bom, já que eu fui salvo, já que eu fui justificado, agora eu posso ver de qualquer jeito. Não é bem assim, porque a graça, ela desperta em nós temor e muitas vezes a vergonha de viver uma vida dupla, a vergonha de realmente entender que o próprio Deus se deu por nós e nós não valorizamos. Então, a grande mensagem e o objetivo principal desse slide aqui é nós entendermos que a igreja é indestrutível. Não há nada que pode nos separar do amor de Deus. E jamais o inferno prevalecerá contra nós. E nós temos também, né, a ideia de crescimento, que a igreja avança sob sua proteção constante. Então aqui é interessante nós refletirmos o como que um homem, um judeu, 2000 anos atrás, o como que os seus ensinamentos, o como que a sua conduta, o como que os seus milagres, o como que a sua vida ainda impacta em nós 2000 anos depois. E nós atribuímos isso à ação do Espírito Santo através do discipulado, através de pessoas que realmente tiveram suas vidas completamente transformadas pelo agir, pelo efetuar, pelo poder do Espírito Santo, e que entenderam que aquilo não foi um episódio, não foi mais um ponto histórico relevante naquele momento. Aquilo é sobre a eternidade, o que Jesus fez em seu ministério é sobre nos chamar de volta para casa, é sobre nos dar total acesso a Deus novamente. Sobre as denominações, meus amados, agora entrando um pouquinho na parte mais eclesiástica aqui no Brasil, né, dando um pouco de contexto de como que chegou no Brasil, né, o protestantismo. Então nós temos, né, algumas divisões aí das igrejas, das denominações, que em primeiro lugar, lá no século XIX, chegou no Brasil as igrejas protestantes históricas, né, que são igrejas, eu vou usar o termo renomadas, porque geralmente a gente conhece mais ou tem uma estrutura um pouco mais antiga. Né? Então, por exemplo, os presbiterianos, os batistas, os luteranos, eles chegaram aqui, né, trouxeram o evangelho para o Brasil, e o que nós vemos como características, né, é uma teologia clássica, uma liturgia formal e base bíblica estruturada. Nós observamos aqui o como que essas igrejas elas foram importantes para a construção de como que a gente se organiza como igreja no Brasil e no mundo também, né? Porque veio aí da terra de vocês, né?
com John Wesley, veio dos Estados Unidos, veio o mover, o agir ao longo dos anos, né, desde os discípulos lá, junto com Cristo, chegou em nós, a igreja, de uma forma litúrgica, de uma forma estruturada, com base na Bíblia, e esses movimentos históricos, né, essas denominações históricas, elas ajudaram a construir e ajudaram na formação, lá no início do século XX, sobre o movimento pentecostal. Então nós vemos aqui figuras como, por exemplo, Billy Graham, um grande missionário, um dos maiores missionários que nós tivemos, oradores a respeito do nosso Deus, que era um americano, que ele participou em muitas mensagens e ministrações, e nós vemos algumas igrejas pentecostais, por exemplo, como a Assembleia de Deus e a Quadrangular, da qual eu faço parte aqui em Campinas, né? Então, o foco dessas igrejas, geralmente, ela é um pouco mais manifestada através da experiência do Espírito Santo, de dons espirituais, curas e fervor. O que isso significa? Que nós entendemos que cada uma das igrejas ela tem uma nuance, ela tem uma característica um pouco mais acentuada em alguma atribuição bíblica, né? Eventualmente, um presbiteriano ele tem um culto, ele tem uma liturgia um pouco bem mais séria, né? Falando um pouco sobre como que é participar de alguns cultos, né? É um culto mais sério, é um culto mais, né, pessoal mais de terno e tudo mais. E, por exemplo, uma quadrangular ela é bem diversa, né? Então tem louvores um pouco mais fervorosos, a palavra, a ênfase, né, nas quatro faces de Deus e sobre a manifestação do Espírito Santo é um pouco mais aguçado. E nós temos as igrejas neopentecostais, né, como por exemplo a Universal, a Internacional da Graça de Cristo, que ela tem um foco um pouco mais diferente, né, na teologia da prosperidade, ela usa bastante as mídias e vitórias cotidianas. Amados, o grande foco aqui, né, eu não vou entrar em cada uma das denominações e a história, porque a gente não tem tempo para isso, mas pode ser um bom vídeo aí para o futuro. Mas o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, né? O grande foco nosso aqui é no impacto social, esse último parágrafo aqui no slide. É o seguinte: representam hoje cerca de 27% da população brasileira, exercendo forte influência cultural e social em todas as regiões do país. Então esse dado ele nos mostra que quase 1/3 da população brasileira é evangélica e que deveria exercer um impacto social muito forte. Então o que isso nos mostra? Que uma das atribuições da igreja local é causar um impacto, né, de transformação de vidas, de realmente, por exemplo, igreja local no Jardim Santa Mônica. A gente precisa entender que o nosso chamado ele continua ativo no sentido de amar as pessoas. E qual que é a prática disso? Da capacidade de levar uma cesta básica, de receber bem as pessoas, de convidar para o culto, de oferecer escola bíblica para as crianças, para os adultos, de capacitar, de ajudar, de auxiliar. Então tudo isso ele contempla e atribui na atribuição de uma igreja local, né? E nós entendemos que, diante de tudo que eu falei nos primeiros slides, como que a gente vive isso, né? Então esse dado aqui deveria mostrar que o nosso Brasil ele deveria estar muito melhor, ou ele deveria estar muito mais alinhado com os ideais de Cristo do que hoje. Porque se realmente 1/3 da população brasileira for crente de fato, for um cristão, que significa um pequeno Cristo, for alguém que entendeu integralmente tudo que nós falamos nos slides anteriores sobre como ver uma vida para Cristo, se nós tivéssemos de fato 1/3 da população que vive para Cristo, nós teríamos reflexos sociais muito fortes, né? Então, por exemplo, a redução da criminalidade, a redução da taxa de analfabetismo, a redução de pessoas com fome, a redução de morador de rua, a redução de políticas de assistencialismo e não de
de impulsionar as pessoas a terem o controle sobre a própria vida. Então nós vemos o como que, no final do dia, meus amados, não é sobre a denominação, não é sobre, sobre o percentual evangélico, é sobre viver de fato o que nós aprendemos. E especialmente nós, como brasileiros, temos uma dificuldade enorme de fazer o áudio bater com o vídeo. Né? Então, eventualmente a gente fala uma coisa, a gente. Isso desde a época de Cristo, né? Que ele bateu bem firme nos fariseus, que eles pregam uma coisa e vivem outra. Então, independente da denominação, no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre os cuidados que devemos ter, nós temos que ter uma vida com Cristo. O nosso chamado é com Cristo. O fato de sermos evangélicos, de sermos cristãos, significa que somos pequenos cristos, pessoas que buscam ser igual a Ele. E se nós, de fato, tivéssemos todo esse percentual da população brasileira querendo ser igual a Cristo, eu tenho certeza que muitos de vocês estariam aqui no Brasil ainda. Né? O Brasil está praticamente sustentável. Né? Então, nós vemos aqui, amados, e já nos levando ao próximo slide, sobre quais são as marcas da verdadeira igreja. Então, dentro de tudo que nós falamos no slide anterior, e principalmente alguns cuidados em igrejas neopentecostais, de novo, não, o que eu vou falar agora não significa que abriu uma igreja nova que não é uma igreja tradicional, né? Por exemplo, abriu Atos 2, aí que vocês são, né, essa igreja. Eu não estou falando que o fato de não ser histórica, o fato de não ser pentecostal e serem neopentecostal e tudo mais, eu não estou falando que não é uma igreja válida. O ponto é, nós precisamos avaliar com cuidado qual igreja nós faremos parte. Porque, ainda mais com o avanço da mídia, com o avanço da televisão, com o avanço da Netflix, cada vez mais escancarado como que existem polêmicas, né? E como existem escândalos até no meio evangélico, né? E então, como que nós, como cristãos que realmente quer se tornar mais parecido com Cristo, que entendeu o propósito de viver em igreja, em comunidade, e que fomos chamados para fora, fomos chamados para ser um povo santo, escolhido, eleito, separado, como que nós devemos avaliar o local do qual faremos parte? É dividido aqui em 3 tópicos. Né? Então, o primeiro ponto que a sua igreja ela precisa executar é uma pregação fiel da Bíblia. Isso volta lá, né, na sola Escritura, que a nossa única fonte de conduta, de ética, de moral, de história, de conversa, é a própria palavra de Deus. Né? Então, nós temos uma antiga máxima que diz que a Bíblia ela está mais atualizada que o Jornal de Amanhã. Né? Porque é um dos únicos livros, ou melhor dizendo, é o único livro que o autor ele está dentro de você, ele está junto com você enquanto você lê. E ele te ajuda a explicar. E ele te ajuda a entender, né? Te explicando e te dando mais contexto, te dando mais entendimento à medida que você se relaciona com ele. Né? O segundo ponto, a administração correta dos sacramentos. Isso aqui diz respeito aos dízimos e ofertas, diz respeito à Santa Ceia, diz respeito ao batismo. Né? Então, nós entendemos e aprendemos em outras passagens bíblicas como que cada coisa deve ser administrada, né? Deve ser algo feito em conjunto com a liderança da igreja, de pessoas santas, separadas, bem renomadas dentro do próprio povo, né? Para que não haja desvio, para que não haja escândalo, para que não haja nenhum tipo de brecha no sentido de deslegitimizar o que está sendo feito através do poder de Deus. Tá? E por fim, o exercício fiel da disciplina. Então, a grande característica aqui, e o que nos mantém vivos, o que nos mantém em pé como igreja é entendermos que, eventualmente, nós, ou melhor dizendo, de forma até rotineira, nós falhamos em nossas atribuições ministeriais, nossas atribuições de viver em santidade. Só que o grande foco aqui é o como nós
voltamos e como nós temos nossa ênfase em ter a disciplina de seguir a Cristo, independente de algum tropeço, independente de algum vacilo, a igreja verdadeira, ela busca ser um adorador em espírito e verdade, ser alguém que viva verdadeiramente. Então, o grande foco da igreja, ela é em manter o rebanho unido, porque o verdadeiro pastor ele voltará em breve, né? Então, a liderança da igreja, ela tem como principal base manter as ovelhas unidas, manter as ovelhas tosadinhas, bonitinhas, todo no mesmo foco. Alguém começou a desviar para a direita, para a esquerda, volta para cá para você não se perder, minha bela ovelhinha. Volta para cá porque o nosso pastor chegará em breve. Então, o exercício fiel da disciplina é uma característica fundamental para você entender que você participa de uma igreja legítima, uma igreja real, não uma organização que não tem nada a ver com Cristo, que não tem nada a ver, que nem coloca Deus no centro de todas as coisas, coloca o homem, coloca a vontade, coloca o desejo, coloca o pecado, coloca as passagens atemporais de tendências acima de Deus, né? Não é isso. Nós buscamos incessantemente nos parecermos com Cristo e a igreja ela é fundamental para nos manter conectados entre irmãos, né? A própria cruz nos mostra isso, como que nós precisamos ter um relacionamento horizontal e um relacionamento vertical, que nos leva a Cristo. E por último, meus amados, a conclusão dessa aula é que a igreja de Deus é como um rio. Então existem vários peixes, né? Tem o peixe-espada, tem o lambari, tem o dourado, tem o tucunaré, tem um milhão de peixes. E aí quem lembra aí de mais alguns peixes aí, já gastou algumas manhãs pescando, escreve aí nos comentários, fala no PG, comenta o que vocês lembram. Mas dentro desse rio existem vários peixes com cores e formatos diferentes, mas no final do dia todos são peixes, né? E fazer parte de uma denominação é fazer parte de um cardume. Então, independente se você ou alguém é assembleiano, é batista, é quadrangular, é Atos 2, no final do dia, meus amados, nós entendemos o como que Cristo ele nos enviou e ele entendeu, principalmente, né, manifestado pelo apóstolo Paulo, que foi o maior implementador de igreja, o como que cada pessoa, cada público, cada local tem a sua necessidade específica e tem o seu modo de vida específico, né? E não necessariamente o como que a palavra se ajusta a isso, não é isso, mas o como que nós encaixamos e nós damos visibilidade da palavra de Deus, do propósito divino, para diferentes nações, para diferentes modos de vida, para diferentes pessoas, culturas, etnias, raças. No final do dia, a verdadeira igreja é aquela que busca ser mais parecida com Cristo, né, independente da denominação. Mas eu coloquei uma linhazinha aqui no finalzinho, que apesar de estarmos em um rio, sermos peixes diferentes, de cores diferentes, tamanhos diferentes, e fazermos parte do cardume que foi salvo por Cristo, nós temos que tomar cuidado com os tubarões, né? Porque a palavra de Deus deixa claro como que o joio será separado do trigo no final dos tempos. E precisamos ter o discernimento de entender quem de fato está em uma corrida para o alvo, para se parecer com Cristo, para manifestar os frutos do Espírito Santo, e quem está interessado com esse plano, com essa vida, quem não está nem aí para o eterno, quem não está nem aí para o que vai acontecer depois da morte, né? Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de pessoa, com esse tipo de denominação, com esse tipo de aglomerado de pessoas. Amém, meus amados? Então, essa foi a nossa aula. Passo para agradecer pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, meus amados. Ficamos por aqui. Espero voltar em breve com um novo tópico. Deus abençoe a todos.